A Nave Negra, Episódio 8 – O Preço da Vitória. O príncipe observava o visor tático enquanto a frota se movia, em uníssono, na direção que melhor evitava as 12 naves inimigas. A prioridade era manter-se fora do alcance efetivo de seus armamentos. Embora tivessem vantagem numérica e de poder, ele não estava disposto a arriscar tudo de forma tão imprudente. A tática usual do Principado de enfrentar o inimigo de frente, quando em vantagem esmagadora, já havia rendido muitas vitórias e dezenas de derrotas humilhantes. As informações da nave que enviei como batedora e o que o tenente Wyatt nos contou sobre Gintrax se confirmam, com exceção desta nave, disse ele apontando para o maior ponto no mapa. Um cruzador de batalha. A princesa Clara estava ao lado do irmão, enquanto Cynthia a observava em silêncio a poucos passos de distância. Clara estreitou os olhos e se virou para o príncipe. Eles sabiam que viríamos por aqui? Não houve transmissões interceptadas originadas de Faldo. Então, não foram avisados da nossa chegada. Esse cruzador de batalha deve ter sido destacado para cá por precaução, caso tomássemos essa rota. As outras naves são corvetas e algumas canhoneiras, defasadas e precisando urgentemente de modernização. Wyatt estava certo, disse ele com um olhar sério. Eles sabem que não podem vencer e ainda assim estão nos seguindo, apontou Clara. Há outras naves no sistema? Dezenas, todas civis, cargueiros, transportes, naves de patrulha e canhoneiras defensivas, respondeu o príncipe, apontando no mapa as dezenas de pontos que se dirigiam a uma grande estação parcialmente escondida por uma lua. Deve ser Woodshaft. Meu senhor, disse Cynthia, rompendo o silêncio. Devemos recrutar as naves civis para esta batalha? O príncipe balançou a cabeça com firmeza. Não permitirei que este conflito se transforme em guerra civil, Cynthia. O fato da frota inimiga não ter emitido ordens ou exigências às naves civis indica que seguem protocolos semelhantes, disse ele cerrando os punhos com amargura. O Duque Draymore quer me eliminar ou capturar o mais rápido possível para encerrar a disputa de sucessão a seu favor. Astuto da parte dele. Clara apertou os olhos com angústia. Ainda não entendo por que nosso tio está fazendo isso. Ele nunca demonstrou interesse real pelo trono, nem era crítico do nosso pai, seu irmão. O que mudou e nossos primos estão com ele? Ou veem esse golpe como a loucura que é? Ela fechou os olhos por um instante e os reabriu com determinação. Eu não quero ferir Gabriel ou Verônica, irmão. Nem eu, Clara. Mas, seja qual for o motivo que levou nosso tio a agir assim, não podemos permitir que ele vença. Ele cometeu traição. 2 anos, Clara. Ele se preparou por 2 anos, talvez mais. E nós não suspeitamos de nada até que as discrepâncias nos relatórios financeiros e logísticos apareceram. Ele é um traidor. E como tal, será punido severamente, junto com seus conspiradores. E a duquesa Esmeralda de Trinar? E o duque Ionati de Valt? Clara perguntou esperançosa. Você raramente me atualiza sobre o caos político, meu querido irmão. As informações chegam fragmentadas. O Principado inteiro está mergulhado em caos e as interrupções são constantes. Quase todo o território já sabe do golpe. Draymore perdeu o elemento surpresa e será forçado a agir de forma mais direta. Mas posso confirmar que as casas Ionati e Esmeralda declararam neutralidade. Esperava isso do tio Oscar, mas da tia Silvia tinha certeza que ela nos apoiaria. Há intrigas, alianças e segredos que me escapam. Nosso pai mantinha muitos mistérios e dividiu poucos comigo. Estou impotente. Clara segurou a mão do irmão. Nós vamos vencer, meu querido. Tio Cornélio será derrotado, disse ela. E o silêncio tomou conta da ponte por longos segundos frios.
Apenas os sons dos tripulantes, operando em suas estações, ecoavam pela sala, enquanto ordens e relatórios circulavam pela rede da nave. Ela podia acessá-los, mas não havia nada que pudesse fazer. Não tinha treinamento militar, suas habilidades estratégicas eram fracas e sua diplomacia era inútil enquanto o inimigo se recusasse a abrir comunicações. De repente, o príncipe falou: "Ordenei o lançamento dos esquadrões de caças. Vamos lidar com o cruzador de batalha, enquanto os caças neutralizam as demais naves, de preferência imobilizando em vez de destruir." Ele se virou. "Almirante Damian, deixo minha frota sob seu comando." "Entendido, meu senhor. Deseja que a nave seja capturada, inutilizada ou destruída? Já foi identificada?" "Ainda não, meu senhor. Os sinais indicam que pertence à terceira frota, mas nada além disso. Por favor, ignore minha resposta anterior, majestade. Acabo de receber confirmação. Trata-se do Caminho Justo, da casa Keystone. Provavelmente está sob o comando de alguém da linhagem principal, talvez Andrew Keystone, o herdeiro. Nesse caso, imobilizem a nave e preparem uma abordagem de embarque," ordenou o príncipe. "Se capturarmos o herdeiro da casa Keystone, talvez descubramos seus segredos." "Será feito, majestade," respondeu o almirante, focando-se na batalha que se aproximava. No visor tático, Clara e Cynthia observaram 2 dezenas de pequenas orbes se formarem ao redor da frota. Cada uma representava um esquadrão de caças. Como gotas de chuva, se espalharam em várias direções, todas convergindo para o mesmo objetivo. Agora, tudo o que podiam fazer era esperar. Como senti falta dessa sensação. As salas de simulação eram boas, mas nada se comparava a pilotar uma nave de verdade. E não era qualquer nave. Ele estava pilotando um caça Raptor de linha. Wam e Wescal não vão acreditar quando eu contar. Mas o bom humor de Wyatt sumiu assim que os rostos de seus irmãos lhe vieram à mente. Isso é, se eu algum dia os vir de novo. Quando foi a última vez que falou com eles? Ou com sua mãe e seu pai, quando foi a última mensagem enviada ou recebida? 2, 3 anos? Ele ficou em silêncio por um instante, depois sacudiu a cabeça com força. Não pense neles. Estão seguros. São apenas plebeus de classe média num planetinha insignificante. Foque no agora, Wyatt, murmurou para si mesmo, afastando os pensamentos sombrios e voltando os olhos ao visor. Agora, sua vida não é a única em jogo. Você é responsável por mais 4 pessoas. Na tela, 4 nomes seguiam sob um código tático. O primeiro era Epsilon 2, outro Raptor pilotado pelo alferes Gregor Undage. Depois vinha Epsilon 3, sob comando do oficial Leopold Dakar. Epsilon 4 era pilotado pelo subtenente Abacus Reed. E, por fim, Epsilon 5, sob os controles do alferes Nultar ou Kara. Wyatt era o Epsilon 1, líder do esquadrão Epsilon, nomeado por Redford sem muito aviso ou cerimônia. Mas, pela primeira vez, ele tinha alguma experiência real para isso. Ajustou-se no assento e rolou os ombros. A roupa de amortecimento era apertada, mas permitia suportar manobras e forças G que deixariam qualquer iniciante desacordado ou morto. Mas ele não fez isto pelo conforto. A verdade era que ele não estava mais dolorido nem cansado, mesmo depois do treinamento com Cynthia, ocorrido pouco mais de 1 hora atrás. Riu sozinho. O implante do Laxis é um milagre. Agora entendo por que os nobres mais ricos da academia estavam sempre impecáveis e cheios de energia. Ele conferiu o visor tático. Sua esquadrilha e outras 3 estavam a caminho de uma velha corveta, posicionada na borda externa da formação inimiga. Já era possível ver alguns poucos caças do cruzador
de batalha inimigos sendo lançados, mas, por enquanto, não se moviam para a interceptação. Preferiam aguardar sob a proteção dos canhões e torres da nave-mãe. Uma tática simples, porém eficaz. Wyatt franziu a testa, observando o movimento lento das frotas. A frota do príncipe destacava algumas naves, principalmente fragatas, 2 destroyers e um cruzador leve, para começar a assediar o cruzador inimigo. Por que eles estão lutando? Estão apenas ganhando tempo ou receberam ordens suicidas? Qual é o jogo deles? Seus devaneios foram interrompidos pelo som do rádio. Esquadrões Epsilon, Nu e Omicron. Aqui é Delta 1. Líderes de esquadrão, reportem-se. Epsilon 1, na escuta, respondeu Wyatt, quase no mesmo instante. Num, na escuta. Omicron 1 aqui. Sistemas operacionais. Temos nossas ordens, neutralizar o alvo e depois prestar apoio onde for necessário. Isso vai ser moleza. Voe com honra e lute pelo príncipe e pelo principado. Tentem não serem abatidos, disse Delta 1 com um tom quase animado. Pelo principado, respondeu Wyatt, sentindo o sangue correr mais rápido nas veias. No fundo, ele estava com medo. Tudo em sua vida havia mudado de forma brutal. Radford Caelon foi o primeiro nobre a tratá-lo com algum respeito. Cynthia também o tratava de forma justa. Seus treinos eram brutais, mas eram consequência de sua vitória no torneio. E, surpreendentemente, até o príncipe e a princesa Clara Astor o tratavam como uma pessoa, não apenas um plebeu qualquer. Talvez fosse gratidão, mas Wyatt preferia não pensar muito nisso. Havia se passado pouco mais de uma semana, padrão, desde que o destino havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Não há desculpa para fracasso, murmurou, repetindo um dos princípios militares que aprendera. Computador, tempo até entrarmos no alcance dos canhões da corveta? 41 segundos e contando, respondeu a IA. Wyatt ficou em silêncio, avaliando qual seria a melhor abordagem. Não se preocupava com os armamentos principais da corveta. Canhão magnético, torres de laser pesado e canhões de plasma. Essas armas eram eficazes contra cruzadores, fragatas, destroyers, mas inúteis contra caças. Caças, por definição, não tinham poder de fogo suficiente para enfrentar qualquer coisa maior que um cargueiro mal armado. A blindagem servia mais para manter a estrutura coesa do que para aguentar impacto real. Os escudos, embora úteis, eram finos como papel, como dizia um dos instrutores, e as armas, embora precisas, não eram potentes sozinhas, com exceção das minas táticas, mas para cada desvantagem havia uma força compensatória. O tamanho reduzido dos caças tornava quase impossível que naves maiores os atingissem com armamentos convencionais, restando apenas mísseis e armas de ponto defensivo, PD. Ainda assim, os caças eram rápidos e ágeis o suficiente para despistar mísseis, destruí-los ou evitá-los completamente. E então vinha o fator furtividade. Se o caça desligasse os motores, tornava-se praticamente invisível aos radares. Apenas sensores de varredura avançados seriam capazes de detectar os compostos metálicos e os circuitos internos da nave. E era isso que tornava os caças lindos, na opinião de Wyatt. Sozinhos, não representavam grande ameaça, mas em grupo ou em enxame, eram letais até mesmo para as naves mais blindadas do Principado, onde poucos navios estavam preparados para lidar com ataques em massa. Claro, essa era a crença popular. Wyatt, no entanto, discordava. Para ele, não havia nada mais perigoso do que um único caça bem usado. Um ou dois podiam passar despercebidos, e era aí que o inimigo baixava a guarda e caía. 10 segundos para o contato, avisou a IA. Aqui é Epsilon 1, formem formação padrão, marquem os alvos nas torres PD.
ordenou Wyatt, ajustando sua mira. Alvo travado. Confirmado. Pronto para atirar. Mira estabilizada. No momento em que cruzaram o alcance das armas defensivas da corveta, ela respondeu cuspindo fogo em todas as direções. Mas apenas 8 torres de defesa contra 20 caças Raptor não era suficiente. Disparem! Gritou Wyatt, ao ver o visor se iluminar com o lançamento coordenado de mísseis Hawk, 2 por cada caça, 40 mísseis ao todo, somando com os demais esquadrões. As torres PD giraram, os tubos lançadores de contramedidas se abriram e os céus se tornaram um espetáculo de interceptações explosivas. Dos 40 mísseis lançados, 17 foram neutralizados por contra-explosões ou tiros bem-sucedidos, mas 13 acertaram em cheio. Os escudos piscaram e falharam. 3 torres PD foram destruídas, a antena principal foi arrancada e 2 buracos se abriram na carcaça da corveta. Com 800 metros de comprimento, 200 de largura e 150 de altura, a feia e quadrada nave, ainda assim, recusou-se a cair. 2 caças saíram da formação e foram abatidos pelas torres. Um terceiro foi atingido por um míssil e virou uma bola de fogo. Mesmo assim, era um custo aceitável até o momento. Esquadrão Epsilon, foquem nos motores, enquanto o Esquadrão Delta finaliza sua parte. Ordenou Wyatt, manobrando para se posicionar na parte traseira da nave inimiga. A distância de centenas de quilômetros parecia insignificante no visor. Em segundos, estavam ao alcance de seus canhões de bobina. O Esquadrão Nu eliminou mais 3 torres PD. Omicron destruiu as 2 últimas. Os escudos ruíram e agora, praticamente indefesa, a corveta virou alvo. Wyatt e sua ala se aproximaram até ficarem a menos de 2 quilômetros do casco. A essa distância, era como se pudessem vê-la a olho nu, se houvesse uma janela em seus caças. Mantenham distância, foquem o fogo nos motores, imobilizem, ordenou, apertando o gatilho. O ruído dos canhões de bobina fez sua nave vibrar. Pedaços incandescentes de metal acelerado rasgaram os motores da corveta, fragmentando o casco e causando danos cumulativos. Alerta! Epsilon 4 fora de formação, avisou a IA. Wyatt olhou para o visor tático. A Bacchus Reed estava avançando sozinho, direto em direção à corveta. Epsilon 4, retorne imediatamente à formação. O que pensa que está fazendo? Não suporto mais isso. Receber ordens de você é humilhante. Por que o comandante Redford colocou um plebeu imundo no comando? Não vou deixar você levar a glória dessa vitória, respondeu Reed com desprezo. Wyatt rangeu os dentes. Abacus Reed, retorne à formação. Isso é uma ordem direta. Repita, retorne agora. Y4 desativou seu transmissor. Informou a IA. Idiota! Wyatt apertou os controles com força. Glória? Qual glória? O comandante é quem vai receber os méritos. Eu só estou fazendo o meu trabalho, maldito arrogante. Seu pensamento foi interrompido ao perceber o plano de Reed. Idiota! Gritou em desespero. Todos os caças afastem-se imediatamente. Sem hesitar, Wyatt respondeu com firmeza. Cercar e pressionar. Escolham seus alvos e mantenham contato visual. Quanto mais perto ficarmos, mais fracas elas se tornam. A força dessas naves está na furtividade e nos ataques surpresa. Já enfrentei uma maior que essas e consegui danificá-la com um contenedor de lixo orbital. Se eu causei estrago com isso, imaginem o que 20 caças podem fazer. Esqueçam os mísseis. Eles não conseguem travar nelas, completou. Mas antes que pudesse terminar, os sensores dispararam novamente. Merda! Eles abriram fogo! Manobras evasivas. Depois disso, vamos caçá-los até o fim. Pelo Principado.
pelo Principado. Desta vez, Wyatt estava preparado. Desviou com precisão dos mísseis e neutralizou 2 que iam na direção de Leopold usando seus próprios disparos. Os outros caças também conseguiram se esquivar a tempo. E agora, o jogo tinha mudado. Os caçadores se tornaram a caça. As naves negras, percebendo que haviam sido descobertas, tentaram recuar, mas era tarde demais. Wyatt já estava fechando o cerco. Essas naves são rápidas, simulation, rápidas o bastante para acompanhar o iate real, rápidas o suficiente para escapar de destroyers, mas não mais rápidas que caças determinados a destruir cada uma delas. Tinham cerca de 200 metros, entre uma canhoneira e uma fragata leve, pequenas o bastante para dançar em volta de naves maiores, mas não o bastante para escapar de um ataque coordenado de esquadrões inteiros. E o pior, ou melhor, é que não tinham sistemas PD dedicados, percebeu Wyatt. Apenas 4 torres de canhão de bobina, totalmente ineficazes contra caças ágeis. Não demorou para que uma das naves negras, perseguida por Omicron 3, fosse destroçada em pleno voo, convertida numa bola flamejante sob uma chuva de disparos. A segunda teve o mesmo destino minutos depois. Flutuava no espaço, vazando atmosfera e energia, o convés principal reduzido a escombros. Só restava uma. Wyatt e os outros 2 caças restantes da sua ala a cercaram e abriram fogo direto nos motores. Em pouco tempo, o rastro de propulsão cessou, e então veio a explosão. O reator atingido, a nave rasgada ao meio. Essas não podem ser as únicas, disse Delta 1 pelo rádio. Wyatt, excelente trabalho. Você sabe como detetá-las antes que ataquem? Wyatt balançou a cabeça, frustrado. Não. Os sistemas furtivos delas são extremamente avançados. Ainda não entendo como funcionam, mas são eficazes demais. Como o Duque Draymore conseguiu essas naves? Wyatt se perguntava. E por quê? Claro, um plebeu ignorante jamais deveria estar no comando. Retrucou Omicron 1. Nem consegue responder uma pergunta simples. Quero ver você responder então, rebateu no 1. É óbvio, aquele traidor maldito não tem honra. Só um covarde usaria naves tão vergonhosas, rosnou Omicron 1, cheio de desprezo. Wyatt quis socar o painel. Honra não vence guerras, seu maldito. Pode continuar lutando com honra até morrer como Abacus e juntar-se a ele nos destroços. Mas ele se conteve. 2 pilotos estavam mortos por culpa de um orgulho ferido. E agora, algo ainda pior se aproximava. Delta 1 voltou ao canal com a voz carregada de urgência. Relatório do comandante Redford. Maldição! Mais 8 naves negras foram detectadas. Uma delas, classe Cruzador. As naves Orgulho de Axtal, Absolvição Furiosa e Arauto da Justiça foram destruídas. 2 outras, Frente de Honra e Glória Ímpar, foram gravemente danificadas. O silêncio caiu como um soco. Essa nave classe Cruzador devastou nossa formação. 6 naves negras foram destruídas, mas a classe Cruzador e uma menor escaparam. E, meu Deus, um cruzador não deveria ser tão rápido. Como assim? De onde elas saíram? Estavam esperando por nós. Wyatt não respondeu. Ele estava ligando os pontos. A movimentação da frota, da casa Keystone, agora fazia sentido. Eles não estavam apenas ganhando tempo. Eles atraíram a frota do príncipe direto para uma emboscada. Expandindo o mapa tático, Wyatt viu o estrago. A frota original da casa Keystone, com exceção do cruzador de batalha danificado, havia sido destruída ou neutralizada. Mais um ponto desapareceu do visor. Um destroyer do Principado, abatido pelo cruzador negro durante sua fuga. Wyatt apertou os olhos. Computador.
Calcule a rota provável daquela nave. Preciso de vetores e destino estimado. Calculando. Segundos depois, 4 rotas possíveis apareceram. Uma delas, a mais provável, passava perto de sua posição atual. Ele não hesitou. Todos, sigam para esta coordenada marcada. Propulsão em meia força, emissões mínimas. Se eles querem brincar de esconde-esconde, vamos jogar também. Estou compartilhando as rotas estimadas. Interessante. Qual o plano? Epsilon 1? Perguntou Delta 1. Wyatt respirou fundo. Os esquadrões Epsilon, Nu e Omicron ainda têm suas minas táticas. 8 minas ao todo. Vamos montar uma armadilha. Bloquearemos essa rota provável com as minas e ficaremos de tocaia mais adiante. Se o cruzador negro passar por ali, vamos imobilizá-lo ou destruí-lo. Não podemos deixá-lo escapar. Nenhuma objeção, nenhum sarcasmo, apenas silêncio respeitoso. Até que Leopold perguntou: e se as minas falharem? Usaremos nossos mísseis restantes. Eles não vão travar no alvo, mas podemos programar um curso fixo. Mesmo que as minas só danifiquem, os mísseis terminarão o trabalho, ou pelo menos impedirão que ele volte a nos assombrar. E se ele não seguir por essa rota? Provocou o Omicron 1, vendo o marcador da nave sumir do mapa. Então a armadilha terá sido em vão, e voltaremos para a base. A batalha já está praticamente decidida. Tudo o que resta agora é tentar eliminar esse monstro. Transmitiu o plano para o comandante Redford. Temos autorização total para prosseguir, informou Delta 1. Usar mísseis como torpedos, montar emboscadas com caças contra um cruzador furtivo. Você é insano, Wyatt. Wyatt sorriu, sem humor. Vou considerar isso um elogio. As 12 naves restantes assumiram posição. Todos sabiam que aquele plano estava longe de ser perfeito. Mas, se tivessem uma chance de virar o jogo, essa era a hora. Enquanto os caças se escondiam no espaço silencioso, Wyatt olhou para o vazio diante de si e refletiu. Aquelas naves negras estavam nos esperando. O cruzador de batalha foi sacrificado de propósito, e os Keystone estavam prontos para morrer. Isso não foi uma resposta. Foi uma armadilha montada com antecedência, o que só deixava 2 possibilidades. Ou o Duque Draymore era capaz de prever o futuro, ou havia um traidor dentro da frota. Capítulo 8. Fim.